Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Lucrumcast. Meu nome é Luiz, sou fundador da Lucrum e quem está comigo hoje aqui é o Davi, também cliente da Lucrum. Davi ele é fundador da VF+, uma empresa de planejamento financeiro pessoal. O Davi ele é consultor e planejador financeiro, também possui uma das certificações mais renomadas, mundialmente falando, que é o CFP. Davi, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco nesse bate-papo. E queria, nem logicamente que ninguém sabe, mas o Davi é uma pessoa que a jornada empreendedora fez nos reconectar, né, Davi? Verdade. Ao longo do tempo, a gente já se conheceu na época de faculdade, então é um prazer bastante especial estar te recebendo aqui hoje. Valeu, Luiz. Cara, prazerzão. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a confiança e espero que a gente consiga entregar um bate-papo bacana aqui hoje. Sem dúvidas, com certeza. Bom, Davi, queria primeiro, inicialmente, sei que fiz uma apresentação bastante breve aqui sua, mas eu queria que você falasse pra gente um pouco da tua jornada empreendedora. Como eu falei, a gente se conheceu lá atrás, na faculdade, a gente éramos dois garotos ali, a gente também trabalhou na mesma instituição bancária, né, ali durante aquela fase. Então, de lá para cá, o que é que aconteceu? Né, o que te fez, né, despertar e tomar esse rumo e conseguir empreender e estar hoje onde você está? Boa, bacana. Então, desde aquela época lá que a gente se conhecia, até um pouquinho antes, isso era no começo da faculdade, desde que eu entrei na faculdade eu sempre fui muito interessado, muito aficionado por essa parte de investimentos, mercado financeiro, era algo que nem era muito falado ainda, mas eu já pegava ali de um dinheiro de estágio, já pegava um livro sobre investimentos. Na época minha irmã, não sei como que ela também não ganhava dinheiro, ela era estagiária, mas ela resolveu me dar um presente de um curso de investimentos que ia ter aqui em Fortaleza. Eu fui lá e aquilo explodiu minha cabeça, eu achei aquilo tudo muito interessante. Eu fiquei, é nesse meio aí que eu quero estar, é nesse meio que eu quero trabalhar, né? Então, desde a época da faculdade eu já era muito aficionado por isso, estudava muito, lia pra caramba sobre o assunto, juntei um dinheirinho. Na época minha mãe tinha Qual foi a faculdade, Davi, que tu fez, só pra galera? É verdade, né? A gente esqueceu. Na verdade, eu fiz duas faculdades, né? Uhum. Eu fiz comércio exterior na Unifor, e foi onde a gente se encontrou. Acho que você fez economia, né? Então a gente fez algumas cadeiras juntos. E ao mesmo tempo eu fazia administração na UFC, na Universidade Federal. Então passei um tempo fazendo as duas faculdades. E aí sempre, além do estágio, eu pegava, usava boa parte do meu tempo estudando. Já tinha ali uma reservazinha bem pequenininha, R$1.000, R$2.000, R$3.000, minha mãe tinha me dado ali de presente na época. Comecei a fazer os primeiros investimentos, comecei a fazer as primeiras aplicações, e foi aí que eu entrei nesse mundo de investimentos, mercado financeiro, planejamento financeiro. Teve uma época que lá pela Unifor eu acabei ganhando uma bolsa de estudos, então eu passei 6 meses estudando nos Estados Unidos. A gente foi lá para Carolina do Norte, foi um período muito enriquecedor, consegui fazer algumas cadeiras de mercado financeiro internacional. Logo quando eu voltei, eu fui para o Bradesco. Lá no Bradesco eu trabalhei, voltei aqui para o Brasil, né? E lá no Bradesco, que a gente se encontrou também lá. Sim. Você trabalhava lá no Bradesco. A gente chegou a trabalhar na mesma agência, né? Se esbarrou algumas vezes. Eu trabalhava na área do departamento de câmbio do Bradesco. Então, compra e venda de moeda estrangeira, envio de recursos para o exterior. Mas não era exatamente essa área do mercado financeiro que eu queria estar. Quando eu estava no Bradesco, eu recebi uma proposta para ir para uma empresa de fusões e aquisições, que trabalhava muito mais forte na parte de finanças corporativas, consultoria financeira para empresas. E eu acho que isso aí tem muito a ver com o que eu faço aqui hoje. Nessa época que eu comecei a trabalhar nessas empresas, foram 2 empresas de finanças corporativas, fusões e aquisições, a gente tinha a oportunidade de conhecer empresários que iam lá, queriam organizar as finanças empresariais, queriam ajustar o fluxo de caixa da empresa, queriam organizar as dívidas da empresa. E às vezes a gente batia um papo, ia para um café, ia para um almoço. A gente percebia que, apesar daquele empresário, que eram grandes empresários, apesar de eles estarem querendo organizar as finanças empresariais, muitas vezes eu percebia que as finanças pessoais deles precisavam tão quanto também. Estavam extremamente bagunçadas, né? E não sabia o que era dele, o que era da empresa, e era um negócio amarrado com sócio, e perdia um terreno, perdia um apartamento por alguma questão judicial, etc. E aquilo chamou muito minha atenção, né? Caramba, como é que pode? Uma pessoa que tem uma renda muito alta, tem uma empresa dessa de renome, se a gente for colocar no papel, ele não está muito diferente da maioria das pessoas. O dinheiro ainda é um problema para ele, né? Mesmo a gente imaginando que ele tem tanta renda, o dinheiro não traz a tranquilidade, não traz a qualidade de vida que ele gostaria de ter.
Isso chamou muito minha atenção, foi aí que eu comecei a me interessar. Já me interessava muito por essa parte de mercado financeiro, e aí comecei a me interessar, já me interessava por essa parte de mercado financeiro, investimentos em si, e comecei a me interessar mais pela parte de organização financeira pessoal. O que a gente pode fazer para ter uma melhor relação com o nosso dinheiro? Como que a gente pode usar melhor o nosso dinheiro para trazer mais qualidade de vida para a gente, para trazer para a gente mais tranquilidade financeira. E comecei a pesquisar muito, a estudar muito sobre isso. E numa época eu acabei recebendo um convite para montar uma turma de educação financeira, que aí foi onde eu saí dessas empresas onde eu trabalhava, porque nessa turma a gente montou uma turma de educação financeira, de lá eu consegui fechar alguns clientes de consultoria, então estava fazendo ali tudo meio inicial, foram os primeiros passos. Isso em 2013, 2014, que eu comecei a trabalhar nessa parte da educação financeira e vim montando uma estrutura, uma metodologia de planejamento financeiro e consultoria de investimentos desde então, até a gente estar aqui hoje, né, com a VF+, que aí sim é um produto mais entregue, uma entrega completa na avaliação financeira pessoal. Agora foi interessante que você me fez a pergunta querendo focar um pouco na minha jornada empreendedora, né? Eu sempre acho isso aí curioso quando me perguntam, porque eu nunca fui um cara que me vi como sendo um cara empreendedor. Acho que as decisões que eu tomei aqui não foram exatamente decisões de uma análise de mercado, uma oportunidade de mercado, tudo aquilo que a gente imagina que o empreendedor tem, né? Foram muitas decisões de, com o que eu quero trabalhar, o que eu gosto de fazer, qual é uma demanda que eu acredito que eu posso servir bem, alguma dor que eu posso servir bem e que case bem com os meus valores, com o tipo de trabalho que eu gosto de ter. Então, eu sempre me vi, na maioria da minha carreira, eu sempre me vi como um profissional autônomo, como um prestador de serviço. Obviamente, eu já migrei, antes era autônomo, sozinho, hoje eu tenho uma empresa, tenho uma equipe que me ajuda a fazer todo esse projeto, mas eu ainda sempre acho curioso quando alguém me pergunta um pouco da minha jornada empreendedora, né? Porque eu sempre fui aquele cara que trabalhei como autônomo e por necessidade, por querer melhorar, trazer um serviço ainda melhor, eu montei toda essa estrutura de empresa para a gente conseguir servir melhor os nossos clientes, né? Foi de certa forma até proposital, Davi, porque você é um caso de uma... Toquei no ponto da jornada empreendedora, mas tem muito um quê de... É uma vocação sua. Sim. Né? Você não, há 10, 15 anos atrás, cara, eu quero ser empreendedor, vou arrumar alguma coisa para empreender, porque eu me vejo dessa forma. Eu acho que, na maioria dos casos, né, existe ali uma vocação, né, um chamado, né, que falam, cara, eu gosto daqui, por exemplo, eu estava escutando aqui a tua história, a tua carreira, né, antes de entrar de embarcar no empreendedorismo. Cara, eu fui lá para trabalhar com finanças corporativas, né, uma gestão financeira ali para pessoa jurídica, querendo ou não, sem entrar muito no detalhe do escopo ali do serviço, das entregas. E você ali foi tocado, sensibilizado por uma dor também. E aí, se a dor é menor ou maior, a gente não vai entrar nesse ponto. Mas por uma dor ali que te despertou, né, querendo ou não, uma situação em que te fizesse vibrar mais em estar ali prestando o serviço, né, e enfim, com todo o teu know-how. É muito curioso, a gente tem muitas semelhanças, não só o nosso escopo de serviço de empresa, mas depois ali do Bradesco, né, quando a gente se separou, tu foi para um outro compromisso, eu fui para um outro compromisso também, eu por muito tempo eu criei uma turma de educação financeira. Nessa época eu trabalhava no Beach Park, inclusive vou fazer questão de enviar também aqui esse vídeo para a turma lá no Beach Park, fiz grandes amigos lá. E eu montei uma turma de educação financeira, né, para ajudar os colaboradores lá a conseguirem estar tendo clareza nas suas decisões, né, e tudo. Então, realmente é algo que eu não só simpatizo, né, pela necessidade, por tudo que a gente vive ao nosso redor, mas também por compartilhar um pouco dessa vocação. Eu fico muito feliz por você ter seguido aí, enfim, com toda a qualidade, com toda a vontade que você tem. E aí, já falando um pouco, Davi... Numa época que a educação financeira não era moda, né? Hoje é um caminho que está um pouco mais fácil de ser trilhado. Não tinha youtubers, não tinha, né, muito profissionais que disseminassem tanto como tem hoje, né? Quando a gente fala de 2013, né? 2014, era um
era algo que muita gente tinha dúvida se aquilo ali realmente dava para se fazer uma carreira a partir daquilo, se dava para se viver a partir de educação financeira, era meio que ainda mais no Nordeste, tabu, né? Se pegar Nordeste em si, a gente sabe que eixo Sul-Sudeste a música toca de uma forma diferente, né? Mas enfim, voltando aqui para a VF+, Davi, explica pra gente o que é a VF+ hoje. Uhum. Cara, a VF+, ela é uma empresa de planejamento financeiro pessoal e de consultoria de investimentos. Mas eu sempre gosto de brincar e dizer que nós somos consultores de investimentos e planejadores financeiros diferentes dos outros do mercado, né? Porque quando você fala ali desse mercado de consultoria de investimentos, muitas vezes o foco é um foco muito grande na rentabilização do seu patrimônio, e aí eu vou analisar qual é o patrimônio do Luiz e vou ver formas de mudar do CDBX para o CDBY, da corretora A para a corretora B, para trazer uma rentabilidade 1%, 2% maior. Então o foco de outros consultores de investimentos acaba sendo muito grande em apenas como investir um determinado patrimônio. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, a gente faz aqui na VF+ também. Sim. Só que aqui a gente acredita que existe algo a mais do que isso. A gente acredita realmente que o dinheiro ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a ter uma vida melhor. Então aqui na VF+, a gente foca muito em entender quais são os objetivos daquele cliente, quais são as necessidades pessoais, necessidades familiares, preocupações financeiras, e a gente montar um plano financeiro que atenda esses objetivos, essas necessidades e traga mais tranquilidade para o cliente no final das contas. E quando a gente monta esse plano financeiro, a gente está falando desde um plano orçamentário, entender quais são metas de recebimentos, metas de custos daquele cliente, até as estratégias de investimentos que façam mais sentido de acordo com os objetivos daquele cliente. Então, de uma forma resumida, a gente ajuda o cliente a tomar boas decisões financeiras de acordo com os principais objetivos. Vão ser desde decisões de investimentos, quais investimentos fazem mais sentido para ele, até decisões orçamentárias, quanto que ele tem que manter o orçamento dele para garantir que ele junte, acumule o suficiente para alcançar esses projetos, né? Bacana, Davi. E desmistificando um pouquinho, né? A gente sabe que não é do conhecimento de todo mundo, né? A gente sabe que tem muita curiosidade em volta desse mercado, né? Tem uma certa barreira cultural, que a gente vai tocar nesse assunto também já, sendo que o Davi hoje, a VF+, hoje, ela atende clientes em todo o Brasil, ela tem um perfil de cliente ideal, muitas das pessoas com certeza que estão nos assistindo, estão nos escutando, pode ter alguém que, poxa, vou indicar o Davi, poxa, eu quero entender melhor com o Davi, vou falar com o Luiz, enfim. Tu pode falar um pouquinho para a gente se não tem um perfil de cliente ideal, é todo mundo, não é? Primeira pergunta, né? Você perguntou se a gente atende gente de todo o Brasil. Sim. Hoje a gente consegue atender gente do Brasil todo. Não temos até de todos os estados, também, mas a gente tem até alguns clientes que são de fora do país. Por toda essa questão de internet, hoje a gente consegue fazer as reuniões online, todo o acompanhamento dos investimentos e crescimento patrimonial daquele cliente, fazendo à distância. A gente consegue fazer isso não é nenhuma barreira, né? Então hoje a gente tem clientes de Salvador, de Pernambuco, de Brasília, do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, então do Amazonas também a gente tem clientes lá. Deve ter algum outro estado aí que eu devo ter esquecido, então a gente consegue atender gente aí do Brasil todo hoje. Sobre o nosso público, né? Esse trabalho de planejamento financeiro, ele é um trabalho que, de fato, demanda uma alta especialização, demanda um cuidado muito grande, então demanda uma atenção. Eu costumo dizer que é quase um trabalho de alfaiataria financeira que a gente faz para cada um dos clientes, né? Legal esse termo, eu nunca tinha escutado falar. Vou plagiar aí. Tá liberado. Eu costumo dizer que é quase um trabalho de alfaiataria financeira porque a gente tenta trazer soluções sob medidas, né? Soluções únicas para cada um desses clientes. E isso faz com que a gente tenha que cobrar também um pouco acima de outros educadores financeiros do mercado. Mas fulano trabalha com consultoria de investimentos, mas provavelmente ele não vai entregar com tanto detalhe, com tanta minúcia o que a gente faz. Então, a gente acaba conseguindo atender mais um perfil aí de classe A, que é um perfil que é chamado de mais alta renda, né? São famílias que tenham renda a partir de 20, 25 mil reais. Esse é um público que a gente foca mais em atender e a gente consegue atender melhor dentro das nossas
soluções e valores que a gente cobra e gestão patrimonial que a gente faz, né? Perfeito. Não necessariamente é um público que já tem que ter patrimônio investido, que é uma diferença nossa também para outros consultores de investimentos, que outros consultores de investimentos eles focam ali em cobrar um percentual sobre o patrimônio que aquela pessoa tem. Então, se aquela pessoa não tiver um alto patrimônio, a remuneração daquele consultor não vai ser suficiente para ele, então ele só foca em clientes que já tenham um patrimônio maior. Aqui não, a gente consegue fazer outras formas de cobrança, um outro modelo de negócio que a gente consegue atender pessoas que têm essa necessidade, que têm essa vontade de fazer um planejamento, mas que por algum motivo ou ainda não tem um patrimônio, ou enfim, não necessariamente tem esse patrimônio formado, a gente consegue estruturar um modelo de negócios para atender bem essas pessoas também, né? O que é muito legal, esse diferencial que tu tocou, é porque, poxa, o que tem de gente que tem, de novo, né, tem a curiosidade, muitas vezes pode ser ter até o capital para isso, né, tem ali a disposição financeira, até emocional, que envolve muito, né, sendo que pensa, poxa, talvez eu tenha que ter alguns pontos elegíveis aqui para eu me tornar cliente, né, talvez eu já tenha que ter um investimento de alguma forma, né, talvez eu já tenha que ser cliente de alguma coisa, enfim. E muitas vezes não, né, Davi? Muitas vezes a pessoa não precisa ter... E você pega lá desde o começo. Né? O primeiro investimento. Então, assim, para a pessoa que não tem nenhum investimento, né, a VF+, ela consegue estar trilhando a jornada ali desde o começo. Sim. Né? O que é um diferencial, pelo que você falou, e é muito importante, né, tá compartilhando isso, porque muita gente pensa que poxa, para eu fazer isso eu já tenho que saber muito e, quiçá, já ser cliente e ter, poxa, algum ativo. Ou que é um serviço que só é focado para quem já é multimilionário e já tem muito patrimônio, não. Pelo nosso modelo de negócios, para a gente fazer esse planejamento financeiro de forma completa, a gente consegue atender clientes que chegam para a gente já com alguns milhões na conta, mas que não sabem investir ou não são bem atendidos pelo banco, pela instituição financeira e contam com a gente para ter essa tranquilidade, de traçar um plano e entender que aquele patrimônio vai ser utilizado para os objetivos, para as necessidades dele. Então a gente atende tanto esse cliente que chega para a gente já com um bom patrimônio, mas a gente chega com clientes que ainda não têm um patrimônio e a gente pega até clientes que às vezes estão endividados, estão numa situação que, por alguma questão, se desorganizaram um pouco financeiramente, fizeram algumas dívidas, então a gente ajuda até o cliente, às vezes, a sair da dívida, sair de alguma desorganização para passar a se organizar melhor e, a partir daí, construir patrimônio para os objetivos. Que é o planejamento financeiro, né? Muita gente também pensa que, poxa, para eu ser cliente da VF+, para eu entrar em contato com o Davi, bom, minimamente eu tenho que ter um capital ali disponível para fazer. Muitas vezes é planejamento financeiro, né? Ou seja, eu posso ter uma dívida, preciso sair ali do negativo para o zero, para depois construir, mudar um comportamento ali meu, né, para ir conseguindo guardar dinheiro e fazer investimento. Então, existe, né, um pensamento muito... Poxa, quando pensa em planejamento financeiro, o que é que vem na tua cabeça? Planejamento financeiro pessoal. Muita gente pode responder, poxa, eu preciso... É um investimento, vou fazer investimento em alguma coisa. Muitas vezes, beleza, isso faz parte, mas existe um pré aí, né? Perfeito. É porque esse termo planejamento financeiro, ele foi vendido, foi passado para as pessoas de uma forma meio errada, né? Então, muito disso que você falou. Quando você fala de planejamento financeiro, o que é que as pessoas pensam? Ou é você aprender a cortar custos? Ah, não, fazer um planejamento financeiro significa eu contratar alguém para me dizer onde que eu posso gastar, onde que eu não posso gastar, se eu vou economizar com roupa ou com café, cortar custos. Ou significa você fazer investimentos. Então, as pessoas acham que fazer um planejamento ou é cortar custos ou é fazer uns investimentos. E não necessariamente, né? Fazer um controle orçamentário, traçar estratégias de investimentos, elas envolvem um planejamento financeiro. Mas quando a gente fala de um planejamento financeiro, é você montar estratégias financeiras necessárias para atingir determinados objetivos que você possua. Então, por exemplo, eu posso estar falando com o Luiz e o Luiz tem o objetivo de juntar uma grana para acumular um patrimônio que te permita ter uma independência financeira. Além disso, você quer acumular um patrimônio, você queria conseguir manter um padrão de vida, de fazer determinadas viagens por ano com a sua esposa, noiva, namorada. E, além disso, você queria comprar uma casa própria ou trocar sua casa própria, não sei se você tem, daqui a 4, 5 anos. Então, o que a gente vai entender? Luiz, cara, para você acumular aquele patrimônio para sua independência financeira, do jeito que você está querendo, você vai ter que investir
tantos mil por mês, dessa forma, nesses riscos. Para essa grana da casa própria, a gente vai ter que investir tantos mil por mês, dessa forma, desse planejamento. E para você manter o padrão de viagens ou de qualidade de vida, você teria que juntar tanto isso aqui por mês. Isso aqui está cabendo no seu orçamento? Se estiver cabendo, legal, como que a gente vai investir? E se não estiver cabendo, quais são as decisões financeiras que você vai tomar? Pode ser que você corte alguns dos seus custos, pode ser que você tenha novas formas de recebimento para conseguir abraçar aquilo ali sem precisar cortar custos, ou pode ser até que você priorize alguns dos seus objetivos. Pô, se isso aqui tudo não está cabendo no meu orçamento, então calma aí, vou priorizar a minha construção de patrimônio de longo prazo, ou vou priorizar logo aqui a casa própria e vou tentar fazer viagens mais baratas, ou não, para mim é muito importante fazer mais viagens e para isso eu até topo abrir mão da minha casa, deixar minha casa para depois, ou essa construção de patrimônio para depois. E o que é legal é isso, é a gente voltar nessa palavra que ela é meio básica, é você montar um plano e sem julgamentos, né? Da gente permitir o cliente a usar o dinheiro dele para aquilo que seja mais importante para ele. E não a gente passar a nossa visão, porque muitas vezes quando você vê ali perfis no Instagram, no YouTube, que falam de educação financeira, é muito quase ditando regras, né? Que você tem que acumular dinheiro para a sua independência, você tem que juntar tantos por cento para fazer tal coisa, você não pode comprar a casa própria porque é melhor morar de aluguel. E eu tenho uma outra visão. Eu acho que o nosso dinheiro deve ser utilizado para aquilo que nos faz bem. A gente só tem que entender qual é o impacto que uma decisão financeira vai trazer dentro dos outros objetivos que a gente possui, né? Então, fazer esse planejamento, a gente resume ali em você traçar um plano para usar o seu dinheiro, aqui me tornando repetitivo um pouco, né? Mas você traçar um plano para usar o seu dinheiro para aquilo que realmente seja mais importante para você, para sua família. Exatamente. E te escutando, Davi, me veio aqui um ponto que a gente tem em comum, e aí a gente tem várias semelhanças, né, nossos negócios. Trabalhamos com sim planejamento financeiro, né, VF mais pessoa física, lucro pessoa jurídica, organização financeira, né, a gente falou aqui de pessoas que às vezes têm dívidas contraídas e precisam se livrar delas e construir ali um caminho. A gente, da mesma forma, para com empresas. Né? A gente tem ali muito um quesito operacional de alocações, né? E eu imagino que você faça isso também com seus clientes, do tipo, olha, tem um orçamento aqui, X vai ser destinado para tal, Y destinado para isso e tudo. Então a gente também atua, logicamente que dentre suas respectivas dimensões diferentes, né? E aí, Davi, uma coisa que quero muito abordar isso aqui contigo, que eu poderia dar, eu acho que 2 dias de podcast aqui, que é a questão da barreira cultural. E aí eu já vou até dar um pouco aqui, né? A gente enfrenta no Brasil, e com certeza não é só o Davi com a VF+, não é só o Luiz com a Lucro, mas alguns outros prestadores de serviço também, que é a questão da barreira cultural, onde o prestador de serviço ele precisa adentrar informações pessoais, e aí pessoais, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para conseguir entregar aquilo que ele foi contratado, para conseguir solucionar uma dor, né? Então, logicamente que aí você, né, deve estar fazendo agora uma retrospectiva na tua cabeça, né? Porque com certeza, o que é que eu senti lá atrás era muito mais difícil. Hoje já é muito mais disseminado, já é mais falado, mas ainda assim é difícil, né? E aí eu trago aqui pra gente, Lucro, cara, a gente precisa saber. E aí, Davi da VF+, aqui conosco, a Lucro sabe quanto a VF+ fatura. Sim. A Lucro organiza ali os pagamentos, né, da VF+, a Lucro faz, né, a alocação ali das despesas, de custo, de receita, a operacionalização dos processos. Enfim, a gente precisa fazer isso. Né? Da mesma forma, a pessoa, né, o seu cliente, ele precisa abrir para você, cara, Davi, é o seguinte, hoje minha renda é essa, juntamente aqui, com a minha esposa, com o meu marido, a gente está ganhando tanto, a gente tem um plano de fazer isso aqui com a nossa vida, ter um filho, conseguir casar, conseguir conquistar a casa própria, etc. Como é que tu analisa essa barreira cultural? Tu tem o sentimento de que ela vem sendo quebrada ao longo do tempo? Tu tem o sentimento de que as pessoas elas estão se abrindo mais a divulgar informações, né, delas para a gente, né? E aí para a gente, não só o Luiz e o Davi, mas prestadores de serviço também que compartilham aí do mesmo segmento de prestação de serviço.
tu consegue ver que a barreira cultural ela vem diminuindo, as pessoas elas estão se abrindo. Poxa, eu tenho uma empresa, cara, eu nunca pensei em terceirizar meu financeiro. Eu brinco com isso muito com clientes que acabam de virar clientes, né? Que geralmente a gente escuta muito isso, né? Poxa, mas terceirizar meu financeiro... Mas você terceirizava o seu financeiro antes, né? Muitas vezes a pessoa tinha um contratado ali. Aquela pessoa tinha todas as informações também, mas ela estava ali do seu lado, né? Você está contratando agora uma mão de obra especializada que vive disso, né? Que tem ali, oferece uma questão de segurança, que é importante demais, pela densidade, complexidade de informações, né? Que a gente sabe. Então, a gente costuma muito falar, eu também assim, gosto muito de posicionar da seguinte forma: não tem problema nenhum, né? E aí entra até uma questão de ego, que entra assim na barreira cultural ainda, que é o que? Não tem problema nenhum você contar com um profissional que vai lhe ajudar a chegar lá. Né? Eu escutei já uma frase, eu não vou me lembrar agora de quem, que o cara falou da seguinte forma: eu sou muito bom em ganhar dinheiro e dizer o que é que eu quero para mim. Mas eu preciso de alguém para me ajudar, quais os botões eu preciso apertar. Né? Então, não dá para você ser bom em tudo. Né? Então, muitas vezes, essa é uma perspectiva nossa lá na empresa. Cara, existe um lead ali, né? Um potencial cliente, que ele se interessa muito ali pelo serviço, ele se interessa muito do ponto A ao B, onde é que ele vai chegar, com a lucro entrando ali, com a VF+, entrando ali, sendo que ele tem até uma questão de, caramba, eu não sei lidar com a própria gestão financeira da minha empresa. Poxa, é tão pequena. Aí eu costumo falar, cara, a empresa ela pode ser até pequena, mas você é grande, a ambição é grande, o planejamento a chegar lá que você precisa dentro do seu mercado, porque se você está crescendo, você está morrendo, a gente sabe disso, né? Então não tem problema nenhum em você contar com uma ajuda profissional, né? E muitas vezes, pelo menos é algo que eu acho que alimenta um pouco essa barreira cultural, né? Tipo, cara, eu sou ensinado que o dinheiro é meu e eu que tenho que saber o que fazer, né? Ninguém que vai me ajudar porque eu tenho que saber fazer. E não é bem assim, né? Não é porque você tem um carro que você tem que saber ser um dono de oficina, um mecânico ali. Você tem que saber dirigir o carro, cuidar do carro, né? Pagar os impostos ali, né? Do carro direitinho, mas assim, cada um no seu quadrado, né? Então tu acha que isso alimenta um pouco a barreira cultural e o que é que tu enxerga, né? Como é que está o contexto hoje em dia? Sim, você falou de alguns pontos aí da barreira cultural, né? Acho que primeiro você falou da barreira da confiança, que de fato é um trabalho que a gente tem que passar muita confiança para a pessoa, de certa forma, se abrir ali para você, mostrar quanto ganha, quanto gasta, quais são os objetivos dela, quais são as necessidades, quais são as dificuldades que ela possui. Então, acho que no nosso trabalho, né, o seu trabalho de terceirização financeira, planejamento financeiro empresarial, e no meu trabalho de planejamento financeiro pessoal, a gente tem que sempre cuidar em passar e manter uma grande confiança com o cliente, né? Que, de certa forma, acredito que essa barreira ela consegue ser quebrada quando o cliente conhece a gente, quando o cliente já vem de alguma indicação, quando o cliente entende que esse é um trabalho que é para ser sigiloso e funciona de uma forma sigilosa, eu entendo que eu já não vejo mais essa como uma dificuldade tão grande ali do mercado, quando ele já conhece aquela empresa, já conhece a sua reputação e você tem que, obviamente, manter essa sua reputação e passar essa segurança para o cliente. Mas hoje eu percebo como uma barreira maior, como essa barreira que você falou, não sei exatamente qual seria o nome dela, mas é do... mas eu sei como fazer. Pô, eu vou pagar alguém para me dizer aqui o que fazer, eu posso economizar esse custo e eu sei como fazer. Sei lá, você deve ter visto isso aí, algumas empresas que você atende. Pô, Luiz, mas isso aí que você vai fazer... A gente vê isso em roda de amigos, em família... né, em qualquer lugar. Pô, mas aí você vai... eu sei como fazer. Isso nas finanças pessoais, ela meio... na minha visão, se torna um pouco meio perigoso. Porque muitas vezes a gente apresenta o trabalho para algum cliente, ele, não, mas eu já sei como investir. Eu fiz um curso XY de como investir. Mas, pô, primeiro que esse trabalho aqui não é um trabalho para te dizer onde investir. É te mostrar quais estratégias financeiras você pode adotar, quais decisões financeiras você pode adotar para alcançar seus objetivos e não só reduzindo ali aquilo, investir o seu dinheiro. Fora que parece que muitas vezes a pessoa prefere
não pagar para alguém para gastar um tempão fazendo aquilo ali por conta própria e muitas vezes não vai ficar tão bem feito quanto se ela pagasse para alguém especializado, que tem conhecimento ali daquele mercado. Então a pessoa acha que porque fez um curso de investimentos e sabe comprar e vender ações, ela vai conseguir construir uma boa base financeira, uma boa acumulação de patrimônio no longo prazo, enquanto ela prefere, às vezes, deixar de pagar um profissional, uma equipe que vai estar analisando diversificação de riscos para aquela pessoa, estratégias de alocação de ativos, formas de rebalanceamento, se o capital está crescendo da forma que deveria ou se tem que tomar algumas decisões a partir dali. Então é tudo isso que a gente entrega. Então eu percebo que muitas vezes tem essa barreira que a pessoa ela tem o receio de pagar porque ela acha que sabe fazer aquilo sozinha. Que eu percebo que isso aí pode ser meio perigoso, porque assim, quando a pessoa vê, não, mas eu vou economizar esse custo e eu posso fazer isso aí sozinho, sei lá, se eu preciso pintar a parede da minha casa, eu posso aprender e fazer aquilo ali sozinho, mas eu vou gastar um tempo aprendendo, vou comprar um monte de material, vou comprar errado, vou pintar aquela parede errada com o risco de deixar o chão melado e não vai ficar tão bom quanto se eu simplesmente pagasse um pintor que é especializado e fizesse aquele negócio bem feito ali para mim. Eu posso aprender a costurar essa roupa aqui, existe um curso de costura, mas o tempo que eu vou desprender, a falta de especialização que eu vou desprender e que o foco que eu vou deixar de ter daquela pessoa, né, para cuidar dos próprios investimentos, muitas vezes ela poderia utilizar aquele foco que ela vai dar para cuidar dos próprios investimentos, ela poderia utilizar esse foco para aprender a fazer mais dinheiro, a ser um profissional melhor, se ela for médico, a trabalhar mais, aumentar a renda, ter mais tempo livre com a família, enquanto alguém vai ter alguém cuidando disso, né? Acho que eu consigo falar isso aí com muita tranquilidade, até porque, enquanto você estava falando, acho que o pessoal que está ouvindo pode até ter ficado curioso, né? Tipo, como assim? O Davi é planejador financeiro, é especialista em finanças, é consultor de investimentos, e ele contratou uma empresa para cuidar do financeiro da empresa dele? Foi exatamente isso que eu fiz. A minha especialização é em planejamento financeiro pessoal, em prover esse serviço de planejamento financeiro pessoal para as empresas. E por muito tempo eu fiz o meu financeiro da minha empresa. Mas depois eu vi, caramba, eu estou usando um tempo aqui, analisando informações financeiras da minha empresa, que nesse tempo eu posso contratar a Lucrum, que vai fazer isso de uma forma mais rápida, vai fazer isso de uma forma mais estruturada, eu vou ter alguém a quem recorrer para tomar essas decisões, até alguém para trocar esse tipo de ideia, enquanto eu foco em trazer melhorias para o meu negócio, em melhorar os processos do meu negócio, em atender melhor os meus clientes. Então, foi mais ou menos isso. Esse financeiro, eu, de certa forma, até sei fazer, mas para mim é muito mais inteligente contratar uma empresa que vai fazer aquilo ali de uma forma bem mais rápida, vai me demandar muito menos energia e essa energia eu vou focar em melhorar o meu negócio, né? Então, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal, acredito que você pode terceirizar esse tipo de análise para alguém que vai fazer aquilo ali com mais excelência do que você, com mais velocidade do que você, com mais cuidado do que você e te entregar bases para tomar melhores decisões, né? Excelente, Davi. Tu tocou num ponto que é o que a gente... É a nossa bandeira, né? Assim, eu sei que a palavra slogan hoje, ela tá muito... Tiveram muito destrinchamentos, né? Mas, assim, se a gente pudesse hoje determinar um slogan hoje dentro da Lucrum, é o que você falou, né? A gente trabalha para que o Davi consiga focar ao máximo no core business dele. Sim. Né? Então, a gente quer empreendedores que tenham essa visão de eu preciso direcionar todos os meus esforços, ou a maioria deles, para conseguir entregar ao máximo para o meu cliente, né, o melhor serviço possível. Né? Então, é muito legal. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, e tu já se adiantou, e é legal ver isso, porque a gente tem pouco tempo, né? Acho que a gente não tem nem um ano ainda. Não, e você já conseguiu entender muito, eu sei que a gente já conversou bastante e tudo, mas o impacto disso tudo, né? E aí, trazendo um pouco para a nossa parceria, Davi, como é que está hoje o Davi antes da Lucrum, a VF mais antes da Lucrum, e aí o Davi realmente pessoa, a VF mais empresa, porque existem impactos diferentes, isso é algo que lá atrás, eu confesso, eu pensava, não, o impacto é um só. Davi é o Davi, VF mais ali é o Davi também, então o impacto são... Mas muitas vezes não, né? E aí por que isso lá atrás? Porque lá atrás eu
também passei por essa dor. Eu que fazia o financeiro da Lucrum lá atrás. Né? E quando eu consegui entender que, poxa, eu tenho que terceirizar o máximo que eu puder, eu comecei a ver que tinha impacto, sim, na vida pessoal, como também tinha, logicamente, que impacto na vida da pessoa jurídica. Então, como é que tá, Davi, hoje para você, como cliente, né? Como é que tá a tua satisfação perante a isso? O teu ponto A, o teu ponto B hoje, tanto Davi pessoa física quanto Davi pessoa jurídica? O que para mim é interessante é que hoje eu consigo analisar com mais clareza, até com mais velocidade, como que tá a saúde financeira do meu negócio. Se ela tá em dia, se ela não tá em dia, porque antes eu via ali... via a questão de fluxo de caixa, de lucro, do que a gente tinha, mas eu sempre ficava na dúvida, bom, mas será que era para estar assim mesmo? Se eu comparasse com outras empresas do setor, será que essa margem está saudável ou não está? E foi no bate-papo com vocês, nos bate-papos que a gente teve, nos relatórios que são enviados, que eu comecei a ver, bom, então tá indo certo, eu estou tomando decisões que estão sendo boas, né? Que estão sendo saudáveis. Então, essa visão de você entender como está o seu negócio, seja ele estando bom ou seja ele estando ruim, acredito que traz traz menos ansiedade. Porque a ansiedade, muitas vezes, ela vem da gente não saber o que é que está acontecendo. No meu caso, graças a Deus, eu vi que o negócio está indo bem, as margens estão boas, mas às vezes essa ansiedade ela pode ser diminuída. As coisas não estão boas, você vai ter que tomar outras decisões a partir dali. Então, você entender com mais clareza o que de fato está acontecendo, quais são suas margens, ter uma base de comparação. Isso aí é muito importante. E também ter acesso a um tipo de recomendações, né? No bate-papo que eu tenho com vocês. Pô, pessoal, estava pensando em mudar esse tipo de custo para essa forma. Estava pensando em mudar um pouco do recebimento, da minha forma de retirar. O que é que vocês acham? Seria saudável e tal? Então, muitas vezes, trouxeram novas diretrizes que eu já estou implementando e que estão deixando a empresa ali numa base ainda muito sólida, numa base muito saudável e que acaba trazendo impacto na vida pessoal também, de a gente saber até onde a gente pode tirar da empresa, fazer essa separação do que é dinheiro do Davi pessoa física, do que é dinheiro do Davi pessoa jurídica, que eu acredito que é algo muito importante e que muito empresário erra ao não fazer isso, né? Eu até sempre, talvez aprofundando aqui um pouco mais, eu sempre brinco que para você ter um negócio saudável, né, as finanças do seu negócio saudável, as suas finanças pessoais elas têm que estar saudáveis também. O que a gente percebe muitas vezes, não sei se você já deve ter visto esse tipo de caso, é que o empresário começa a gente atende alguns clientes empresários ali aqui na VF+, e a gente percebe o quê? O cara monta a empresa, o negócio começa a dar certo, muitas vezes ele passou por aquela dificuldade que o empreendedor começa, de ter pouco lucro, de ter pouca possibilidade de retirada, e o negócio começa a dar certo, o que aquela pessoa faz? Primeira decisão dela é aumentar o padrão de vida estrondosamente, de uma forma até meio descontrolada, e irresponsável. Aquela casa que ela mora já não é mais aquela casa, agora já é uma casa 3, 4 vezes maior, o carro, a família está trocando de carro a cada 2, 3 anos, e as viagens que eram uma vez por ano, agora estão sendo 3, 4 vezes por ano, então o padrão de vida fica muito maior, mas alguém tem que sustentar esse padrão de vida. E muitas vezes quem vai sustentar esse padrão de vida é a empresa. E aí o empresário, por esse tipo de desorganização, acaba vendo a empresa quase como uma vaca leiteira ali, que eu posso apertar e pode me dar dinheiro na hora que eu quiser. Então, qualquer decisão financeira, quero sair da casa de 1,5 milhão para a casa de 3 milhões, vou lá e a empresa me ajuda a financiar e me dá um salário maior a partir de agora. Quero trocar aquele carro de 200 por um carro de 450, 500, a empresa vai lá, me dá um salário maior, aumenta a minha retirada de lucro. E a gente vê que esse tipo de decisão acaba fazendo o quê? Com que o cara fique ali tomando dinheiro da empresa o tempo todo e acaba que o negócio fica fraco ou fica menos forte do que poderia. Se o seu negócio não está tão forte assim, suas finanças pessoais em algum momento não vão estar fortes, né? E se essa pessoa conseguisse tomar melhores decisões financeiras, conseguisse construir um patrimônio, ela já não teria que recorrer tanto assim à empresa. E o que acabaria acontecendo? Empresa forte, pessoa física forte financeiramente, né? Então, isso aí ter esse tipo de separação acaba sendo muito importante, a gente saber até onde pode ir, saber o quanto que a gente pode tirar da nossa empresa, quanto que a nossa empresa pode nos financiar, acaba
acaba sendo uma informação muito valiosa, né? Uhum. Bacana, Davi. E eu fazer uma pergunta aqui, vou fazer essa pergunta, né, para todos os nossos convidados. A gente já está chegando na parte final aqui do nosso podcast. A palavra lucro, Davi, no teu dia a dia hoje já, o que é que ela significa para ti? A palavra lucro que você diz da empresa? Pro Davi empreendedor, pro Davi cliente, né? Assim, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Para mim vem agilidade. Agilidade no receber informações, no analisar informações e tomar decisões, né? Perfeito. Bom, Davi, esse é um bate-papo. Eu estou aqui com várias perguntas. Eu acho que vai ser legal até a gente planejar uma parte 2. Boa, né? tuas ordens. Com certeza vai ter esse convite. Né? Faltou muita coisa legal para a gente explorar. Mas, bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui esse episódio, né? A parte 1, eu já até dei um spoiler aqui do que vai vir pela frente, né? Eu acho que tem até um ponto até de muita desmistificação da nossa parte, né? Para dentro aí das finanças. Eu acho muito legal a gente tocar muito nesse ponto. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Esse é o Davi, da VF+, um cliente lucro que traz aí todo o planejamento financeiro para pessoa física, assim como você pode estar conseguindo planejar sua vida de uma melhor maneira, que consiga estar realizando seus sonhos. Tá legal? Davi, mais uma vez, valeu, muito Luiz. Obrigado por ter topado o convite. Obrigadão, cara. Foi uma honra. Por favor, aí deixa suas últimas palavras ali para quem está nos ouvindo. Bom, só dizer que foi uma honra participar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, entre em contato aí com o Luiz. Sim. Ou me procure aí nas redes sociais para bater um papo. Para mim é sempre um prazer poder ajudar de alguma forma. E espero estar aqui mais vezes para a gente conversar um pouco mais, compartilhar mais histórias. Vou estar as ordens por aqui. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu.